Os sócios estão enchendo os cofres do Inter, vendendo jogadores valiosos. Ué, que estranho, né? E aí, mas tem multa, ô Ricardo, ou não tem? Eu vou contar um episódio pra vocês aí. Quando o Forlan foi embora, rescindiu o contrato, Alexandre Ernst e o Leandro Bez foram os capitães, Só um pouquinho, vamos reiniciar. Bom, vou contar um episódio para vocês. Quando o Forlan foi embora do Inter, o Leandro Bez e o Alexandre Ernst divulgaram que o Forlan saiu de graça, a rescisão foi sem custos. Rescisão sem custos. Diogo Pipoca e os outros, a sala de redação, todos disseram que foi sem custos. De noite eu liguei a televisão nos programas do centro do país para me tornar um pouco menos burro, porque aqui eu fico com dificuldades quando eu assisto muita coisa aqui. Então eu fui arejar a cabeça dos programas do centro do país, né? E seu PVC disse que o Forlan tinha feito um acordo de 30 parcelas de 300 mil. O PVC disse isso. Paulo Vinícius Coelho. Para a IVE tinha saído de graça. Ué? E qual foi o resultado disso aí? Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, claro. Pagando a Justiça do Trabalho. Então, a IVE diz que o Forlan saiu de graça aqui na rescisão, sem custos. A Justiça do Trabalho, esqueceram de telefonar para a Justiça do Trabalho. Tá lá, então normal isso aí. Como foi normal a informação que o Potter deu, por exemplo, que o D'Alessandro renovou reduzindo salário. Normal. Só que ninguém sabe quanto ganha o D'Alessandro, dito pela IVE, ninguém sabe. Mas o blog já informou, blog Corneta do RW já informou que o salário dele são 300 mil dólares por mês. É isso aí, e eles não conseguem desmentir isso aí. Aliás, não foi o blog Corneta do RW. Essa informação é dada corriqueiramente no centro do país. Frequentemente. Então, isso aí que eles disseram do Cudê, é óbvio que tinha parcela de rescisão. É isso aí. Não tem. É aquela coisa, eles mentem num dia e são obrigados a desmentir, porque tudo acaba na justiça, acaba na FIFA, porque o Inter não paga. Na verdade, se o Inter pagasse, primeiro eles não precisariam mentir. Segundo, eles nunca seriam pegos na mentira, né? Mas o Inter não paga. Olha só, a gente recebeu aqui, ô Ricardo, uma mensagem do nosso ouvinte, o Ricardo Nelson Lima da Fonseca. Diz assim: não vou mais elogiar o programa, é cair na redundância. É ótimo, vibra com os faniquitos do REC e seus asseclas, torna-se hilário. O Corneta do RW e o Papo Gremista está colocando em polvorosa os ivistas. Continuem assistir eles aos gritos, é fantástico. Então tá aí o elogio, né? Dizendo que não vai elogiar, mas já elogiou, né? Valeu aí o Ricardo Nelson Lima da Fonseca. O Ricardo Nelson Lima da Fonseca, eu convivi com ele nos anos 70 em Jaguarão. Ele é comentarista esportivo no Rio Grande, em Natal, no Rio Grande do Norte. É técnico também de futebol? Técnico de futebol. Na verdade, ele é uma espécie de tudólogo, ele faz tudo. É um grande amigo meu, e eu tenho assim várias passagens assim maravilhosas com ele de lembranças da adolescência e do início da vida de adulto relacionados ao Grêmio. Eu sempre me lembro do Ricardo
no dia que morreu Pedro Carneiro Pereira, em 1973, que a gente chegou no Cine Regente, em Jaguarão, nós dois consternados, e eu digo sem nenhuma dúvida hoje, nenhuma dúvida, foi o dia mais triste da história do futebol gaúcho, foi quando morreu Pedro Carneiro Pereira. Não teve um velório, assim, um sentimento de tristeza tão grande como aquele dia. E eu sempre me lembro da morte do Pedro Carneiro Pereira, com meu pai chorando, e desse encontro com o Ricardo Nelson lá no Cine Regente, as pessoas na fila do cinema, que naquela época o cinema era uma atração de noite, naqueles tempos que não tinha uma televisão com tanta programação, a população consternada. Gremista fanático, jogou futebol, era chato, impossível, reclamava, era uma espécie de Marcelinho Carioca, na verdade um morrinha no futebol, mas um grande cara. Eu tenho saudade dele, já disse para ele que vou a Natal visitá-lo. Tenho muita saudade dele. Já faz uns 40 anos que não o vejo. Mais de 40 anos. Tá aí. Grande figura. Tá aí então, nosso abraço aí pro Ricardo, também conhecido como Batatinha, né? O apelido dele. Batatinha. Então tá. Um abraço para ele aí, nosso ouvinte, como todos os nossos ouvintes aqui. Muito especial, mas esse aí também faz parte aqui da história do Ricardo. Olha só, tem outra pérola aqui, mas essa é triste, tá? É uma... Atenção, ouvinte, essa é triste. Triste para nós gremistas. Projeto viabiliza empreendimento em área vizinha ao Beira-Rio. Está em tramitação na Câmara de Porto Alegre, onde a gente sabe que vai passar. Se trata de uma área enorme que o Inter recebeu como doação, uma área pública que ele recebeu como doação, e agora esse projeto autoriza não só a realização de um empreendimento imobiliário lá, como também a venda do empreendimento imobiliário para terceiros. Ou seja, o Inter recebeu uma doação esportiva e vai construir junto ao rio, bloqueando o rio, a visão do rio, vai construir apartamentos ou lojas, qualquer coisa assim, e vender uma área pública para meter o dinheiro nos cofres. Isso num momento em que o Grêmio desiste de fazer as melhorias lá na zona da norte de Porto Alegre, onde está instalada a arena, por exigências estapafúrdias do Ministério Público, que continua bloqueando, o Ministério Público, também conhecido como Ministério Público Vermelho, continua bloqueando a negociação para o Grêmio a receber de volta a gestão e fazer as obras que tem que fazer. Então tá aí, então, por um lado são as benesses, inclusive venda, botar dinheiro para dentro do Inter, um terreno público valioso, bloqueando a vista da cidade para o rio, e o Grêmio não pode fazer melhorias lá no bairro pobre. Tá aí. Parabéns então para a cidade de Porto Alegre e para todas as pessoas que mandam em Porto Alegre, que a gente sabe que tem um lugarzinho lá no inferno para todos vocês. Não, eu quero dizer o seguinte, então é hora do Ministério Público agir, porque pelo que eu sei, a doação ele tem aquela questão da reversibilidade, né? Tu não pode... Tu recebe a doação por um fim. Eu não conheço, eu te confesso que eu não conheço. Isso aí é ruim falar sobre o que tu não conhece, mas pela minha experiência, quando tu doa uma área de terras, uma propriedade, tu tem que ter um uso específico daquilo ali.
me surpreende que possa construir um arranha-céu, né? Mas o Ministério Público diligente vai apurar isso aí, é óbvio, né? Olha, eu não compactuo da tua fé. Eu sei o seguinte, juridicamente eu não conheço também o projeto, não conheço como é que foi feita a lei, se pode, se não pode, se agora com uma lei nova pode modificar a doação. Eu não sei, simplesmente isso aí não me interessa. Eu sei que isso é imoral. É imoral tu doar terras na beira do rio para um clube e não é nem pro uso do clube, eles vão construir e vender. Isso é imoral. Imoral. Ainda mais no momento que tu tá bloqueando o outro clube de fazer obras numa região lá carente. Então, olha, não tem. O Porto Alegre chegou no fundo do poço. Pra mim, chegou no fundo do poço. Tu te lembra que o Grêmio sofreu com alvarás e tudo no início, né? E tu te lembra que o Beira-Rio não teve alvará por 60 anos, 50 anos. Né? E a parte da nossa torcida lá que fica em pé, que até hoje o DTG não consegue fazer o que pretende lá, simplesmente por exigências de software, de não sei o que nada foi aplicado no caso do Inter. Eles simplesmente retiraram as cadeiras e pronto, não tem área isolada, não tem câmera, não tem biometria, não tem nada. Tem nada. Simplesmente fizeram... Quer dizer, é uma vergonha o município de Porto Alegre. É uma vergonha. As autoridades porto-alegrenses são uma vergonha. Mas tá aí. Felizmente eu não moro mais aí. Vocês que moram em Porto Alegre têm que aguentar essa turma aí que tá mandando na cidade. Lamentável. Fica aqui nosso protesto. Bom, vamos ver o que nós temos mais aqui, mais leve, né, do que essa aí. É esse candidato a vereador ou deputado com esse discurso. Léo Carrião, 3444, deputado federal. Bom, tu tem uma pauta aí pra nós, né? Tu disse que tu tinha uma pauta. O que era a tua pauta aí? Que eu não anotei aqui. Confesso que... Não, eu acho que muita gente... reclamou ali pra mim, reclamou não, pediu pra eu falar e criticaram muito o Tafarel. Como é que é o nome desse goleiro aí Mediolaro? Mediolaro, Ralalalo, tá bom, vamos lá. E eu não quis escrever isso no blog porque lamentavelmente eu acho que eu digo com pesar isso aí, eu acho que o Tafarel tem razão quando disse que o goleiro tem que ir embora do Grêmio porque ele não vai jogar. E aí vários gremistas, eu não quis escrever isso no blog, me disseram, porque o Tafarel é colorado, porque é isso, porque é aquilo. E esse Mergiolaro, Marlolaro... Felipe Mediolaro, pode falar, é Felipe Mediolaro, eu tô olhando aqui. Felipe, esse aí, tá. Esse jogo, olha só como é duro ser jogador jovem do Grêmio. Esse Felipe entrou contra o Sport Recife e foi mal. Puta que pariu, que bosta tu ouvir isso aí, cara. Eu fico louco. E o Paulo Vitor, Carrião? E aí? Ele tá em 300 partidas. Ele foi mal o ano inteiro. O Grêmio jogou a semifinal com o Flamengo e levou 5-0, apesar do Paulo Vitor, que ele implorou para o Grêmio ser eliminado. Aí não tem crítica ao Paulo Vitor. Não tem crítica. Ele precisou tomar 5 do Flamengo. O Grêmio tem um goleiro, Júlio César. Meu Deus. Júlio César. Que tu entra no YouTube para ver os lances dele, tu sai correndo com medo do YouTube do coronavírus. Tu sai apavorado. Eu duvido que o Grêmio pague menos de 400 mil reais pros dois juntos. Duvido, acho que vai dar uns 500, pelo menos uns 500. É o seguinte, eu não sei se o Felipe e o Breno, que é muito bom goleiro, vão ser grandes goleiros, mas era muito melhor deles do que o Júlio César e o Paulo Vitor. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque se o cara chega pra mim e diz assim, ó, eu vou trazer o Paulo Vitor, que o apelido dele é Mão de Manteiga, no Rio,
Eu disse assim, não, cara, bota o Felipe, eu boto o Breno.